E agora, nós temos o prazer de receber o vereador professor Clayton. Vereador professor Clayton, que nos traz aqui na sua participação uma denúncia sobre interferência nos projetos da reforma da Previdência dos servidores. Bom dia, professor Clayton. Conte pra gente o que está havendo lá. O senhor está trazendo, então, uma denúncia, é isso? Bom dia, Roberto. Bom dia aos demais integrantes aí da mesa. Um bom dia especial aos ouvintes e internautas que acompanham. O que acontece, Roberto, coloquei ontem, publiquei isso na minha rede, a indignação e com uma atitude do presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Neco, que sim, teve uma atitude de interferência nos trabalhos da Comissão de Orçamento e Finanças do Poder Legislativo. Comissão que é presidida por mim, vereador professor Clayton, que tem como vice-presidente o vereador Vitor Azambuja e como secretário o vereador Waterson Bonos. Nós tivemos ali, Roberto, na quarta-feira, o meu assessor e eu, em Porto Alegre, numa consulta jurídica ao IGAN, que é o instituto que nos assessora, né, juridicamente e também na área contábil. E depois tive reunião com a Comissão de Orçamento, onde explanamos algumas questões desse pacote de projetos que trata da questão do Fundo de Aposentadoria dos Servidores, né, a Previdência do município, e também alguns questionamentos que nós estávamos fazendo e combinamos ali. Então, na quinta pela manhã, o meu gabinete enviou 3 solicitações de orientação técnica para esse instituto. Uma já estava prevista para ser respondido na sexta, outra na segunda e a outra junto com os demais projetos que estavam já em tramitação. E meu assessor entrou em contato com o Instituto ali no final da manhã de sexta-feira, perguntando se estava tudo certo, se estaria vindo ainda dentro do horário de expediente esta orientação programada para vir na sexta. Para surpresa, ele ouviu que houve uma solicitação da Câmara de Camaquã que fosse respondido apenas na terça-feira. Ele acessou o site, né, e o link com a senha da comissão para ver como é que estava a tramitação, então, lá dentro. E estava lá em letras de caixa alta, né, escrito liberar somente terça-feira, 28 de março. Até destaquei aqui. Então eu nunca tinha visto dessa maneira. E o que diz aqui, ó, não diz que não está pronto. Não diz que o parecer vai ser concluído só no dia 23. Não, ele só vai ser liberado no dia 28. Questionei, então, o Instituto. E o que foi me respondido é que eu deveria perguntar ao presidente da Câmara de Camaquã o porquê que foi pedido que a liberação fosse só a partir de terça-feira. O que fiz? Por memorando, né, solicitando que o presidente, então, esclareça, né, e se manifeste e responda agora por que ele fez isso. Mas, ao mesmo tempo, né, ficamos ali observando o que ia acontecer no restante da tarde para tentar entender a situação. E sai a ordem do dia, né, que é o que vai ser a pauta da sessão de segunda-feira. E na pauta, na ordem do dia de segunda-feira, está o projeto de emenda à lei orgânica, do qual nós fizemos questionamento e que receberíamos na sexta-feira as respostas. E que o presidente pediu que só nos respondesse, liberasse a resposta na terça. Mas ele pauta o projeto para ser discutido e votado em primeiro turno na segunda. O que então teria de resposta e que não querem que ficamos sabendo antes da votação? Né? Então eu entendo o seguinte, que o presidente fez sim uma interferência, e para mim isso é grave, dentro do trabalho de uma comissão. Eu fui presidente da Câmara em 2018, nunca interferi em nenhuma comissão. Em um projeto que tramitava há 6 meses dentro da Câmara, um vereador me pediu para revisar e fazer interferência. E a única coisa que nós fizemos é o quê?
ver se a comissão estava com a tramitação correta e não tinha perdido prazos durante aquele período. Ao averiguarmos e vermos que a comissão não tinha errado, perdido nenhum prazo, nenhum dia, e a tramitação seguia todo o regimento, não há interferência. Não tem que ter interferência. As comissões têm que ter liberdade de trabalhar e de fazer o seu trabalho com transparência. E isso é inadmissível. Então nós viemos a público, sim, dizer que há alguma intenção, quando não querem que informações importantes a um projeto polêmico chegue antes de ser votado. É no mínimo suspeito. Eu espero que o presidente responda e se manifeste antes disso, inclusive por escrito. Mas o que nós perguntávamos? Qual foi o questionamento? Que o presidente não quis que chegasse. Eu vou dizer aqui, Alberto, uma das perguntas referente ao projeto que ele botou em votação. Pode conter na lei orgânica as regras de transição, tendo em vista a maior segurança aos servidores, tais como garantia de que as mesmas serão contempladas, tais quais forem tratadas, aqui falando então da reforma da Previdência, né? Também perguntamos que, como o projeto tem impacto orçamentário, se ele não deveria passar pela Comissão de Orçamento e Finanças antes de ir à votação no plenário. Então são algumas das perguntas que nós fizemos e que é impedida de chegar antes. E ainda assim nós também protocolamos a solicitação para que esse projeto tramite na Comissão de Orçamento, porque ele tem impacto orçamentário. Agora, o que estaria na resposta, não sei. E espero que o presidente mude a sua posição e ligue para o Instituto e diga que eles têm que, pode responder, e que cumpra a liberdade de trabalho. E digo aqui, votei no vereador Neco para presidente da Câmara. Ele foi eleito por unanimidade. Defendi o nome dele. Justamente para que ele trabalhasse, por acreditar que ele trabalharia com transparência. Por acreditar que não haveria esse tipo de ação dentro do Poder Legislativo. Espero que tenha sido só um equívoco da parte dele. E que ele mude a sua posição. Talvez ele tenha escutado alguém e feito algo que pediram. E espero que ele veja que cometeu um erro aí e se retrate e mude a sua forma de agir daqui para frente. Bem, e você já procurou conversar com o presidente? Nós, da comissão, com o próprio vereador Vitor Azambuja já tentou também contato com ele por telefone, o qual não atendeu o telefone. E simplesmente, Roberto, é o seguinte, ele tomou a ação sem procurar a comissão de orçamento. Uhum. Ele não conversou com nenhum dos membros da comissão de orçamento para informar que tomaria essa decisão. Então, a mesma maneira que ele fez isso, eu tomei as atitudes imediatamente as quais eu poderia tomar. Como eu estava resolvendo uma questão de saúde familiar ainda ontem, o vice-presidente da comissão tentou, por diversas vezes, entrar em contato com o vereador Neco e não conseguiu. Diante disso, soltei então o vídeo lamentando o ocorrido. E esperamos aí esclarecimentos do vereador e, entre outras tramitações aqui, respostas que nós gostaríamos de ter até segunda-feira, que ele está impedindo e que nós também vamos discutir na segunda-feira aí com questões relacionadas até mesmo ao reajuste dos servidores públicos do município de Camaquã. Muito bem. Bom, então agora você e os demais integrantes estarão aguardando então essa resposta. Exato. Guardaremos na segunda-feira a comissão de orçamento, que é composta por mim, pelo vereador Vitor e pelo vereador Bônus. Nós iremos nos reunir antes da sessão, ter uma conversa sobre quais são as ações que nós tomaremos frente a essa questão do presidente. E vale destacar, Alberto, o que é que trata esse projeto. É o projeto que justamente vai dizer, está querendo mudar a idade de aposentadoria dos servidores municipais de Camaquã. E que nós entendemos que é necessário sim dialogar. É necessário sim rever algumas questões. Mas precisamos dialogar com transparência. Em momento algum,
nós dissemos, e não saiu da minha boca, e tu não ouviu, e não vai ouvir, eu dizer que o fundo está perfeito e não precisa mudar nada. Não vai. Precisa fazer adequações? Eu creio que sim. Agora, precisa ser da maneira que está sendo feita? Bom, nós precisamos analisar, discutir, porque está sendo pegado muito pesado. Eu tenho que cuidar do seguinte, muitas vezes precisa do medicamento, mas tem que ser na dose certa. Se a dose for muito alta, ele deixa de ser remédio e passa a ser veneno. Então nós precisamos ter isso. Nós queremos dialogar, construir e achar um meio termo, algo que seja bom para todo mundo. Mas o que a gente vê é a tentativa de não haver essa construção e esse diálogo, mas que a comissão de orçamento continue aberta ao diálogo com o sindicato, com os servidores, com o executivo, com a diretoria do fundo, com os vereadores da oposição e com os vereadores da base do governo, assim como a Fazenda e demais que queiram, como entidades de classe, inclusive. Então nós estamos abertos ao diálogo e a uma construção real e verdadeira, mas não da omissão e tentar esconder as coisas para vir, para depois trazer uma votação às pressas de algo tão polêmico que mexe com a vida de muita gente. Muito bem. Bom, e além deste fato aí que você está denunciando, mais alguma outra pauta importante no nosso legislativo no momento? O que nós viemos debatendo ali ainda, Alberti, tem agora alguns projetos de superávit financeiro que tramitam, a questão que o orçamento veio a maior, então vem vindo projetos para regularizar algumas questões de alguns investimentos, e que a Câmara vem trabalhado aí também com agilidade, a própria comissão de orçamento tem procurado dar agilidade. Os projetos, quando chegam de maneira 100% correta, nós já conseguimos emitir parecer muitas vezes ali em uma semana. Aqueles que às vezes vêm com erro, e a maioria, nós pedimos as devidas adequações, Então, isso demonstra que a Comissão de Orçamento vem trabalhando com seriedade. Outra questão que vem se falando aí é a respeito da reposição salarial dos servidores, que a data base era 1º de janeiro, e não aconteceu ainda. Nós estamos aí no final de março, e há uma questão de que não era possível devido ao impacto da folha, e esse é um dos questionamentos que nós fizemos ao Instituto Jurídico. E que também foi impedido de chegar antes de terça-feira a nós. E o que nós perguntamos nessa questão? Eu botei assim, solicito esclarecimento quanto ao RGA, que é a Revisão Geral Anual, e o limite de despesas com o pessoal, de forma a saber se o município pode conceder reposição salarial aos servidores do quadro geral e a correção do piso nacional do magistério, independentemente do índice da folha de pagamentos. E aí citei quais são os índices. Por que isso, Roberto? Porque a lei de responsabilidade fiscal que o governo cita, e eu assisti uma das palestras do Executivo, e me chamou a atenção que em parte do artigo a pessoa parava de ler e não lia, aquele pedacinho final. E esse foi o que nós questionamos, essa que nós queremos entender, a análise, porque diz o seguinte, que a lei de responsabilidade fiscal, quando tu ultrapassa o limite, chega ali próximo, ultrapassa os 53%, diz o seguinte, fica proibido. Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no artigo 10, no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. E o que diz lá nesse inciso? Que remuneração é essa? A remuneração de servidores públicos e o subsídio de que trata os parágrafos 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Ou seja, o que eu percebo é que a lei de responsabilidade fiscal diz que pode
e que deve dar a revisão geral anual, é a única que poderia se dar, além dos... E é isso que nós questionamos também ao Instituto Jurídico, para que viesse descrever melhor sobre este tema, para que nós pudéssemos então ter maior transparência e clareza para conseguirmos ter um debate, um diálogo, uma construção mais profunda e mais assertiva, né? Porque num primeiro momento eu entendo aqui que a revisão geral anual pode sim ser realizada, né? Mas eu quero aguardar ainda, né, este parecer. Então são questões que vêm pegando, né? Porque tu veja bem, a inflação veio assonando, o salário mínimo teve reajuste, Sim. E o quadro geral continua com o mesmo de 1 ano e meio atrás. Exato.